Oi, Marcos Vinícius da Investor, segunda parte do módulo 7, Gestão, Governança, Controle Interno, Ética, Risco e Compliance. Nós vamos falar nessa segunda parte coisas importantes como o que é o controle interno e várias outras questões aí que costumam cair na prova de vocês, ok? Vamos lá, tranquilo, esse daqui é mais conceitual, é um decorebinha também, mas nada muito difícil não, quer ver? Nós falamos muito sobre o conselho fiscal, né, que tem essa questão de ser o controle interno do RPPS, né? Mas o que é o... Mas tem um departamento de controle interno. Como você percebe do controle interno da prefeitura, não tem área controle interno da prefeitura? Então a ideia do controle interno é essa, fiscalizar e ver se as coisas estão andando conforme o combinado. Coisa simples, né? Ó. O ente federativo deverá manter função de controle interno. Olha lá, prova pergunta. Como assim controle interno? Do RPPS, que terá, dentre outras, a finalidade de avaliar o cumprimento de metas. Pode ver que é mais uma questão de acompanhar, avaliar o cumprimento de metas, programas e orçamentos, comprovar a legalidade, eficácia e eficiência dos atos de gestão. Comprovar a legalidade você está batendo com a lei, com as normas. Eficácia você está com as normas de eficácia e eficiência nos atos de gestão. Então percebe que ele não delibera nada, ele é uma parte interna, porque como uma organização tem muitas pessoas, né, envolvidas, e muitas linhas, né, de comando, primeira linha, segunda, terceira linha, quarta, muita hierarquia, as determinações às vezes saem truncadas, se perdem, né, no meio do caminho. Então, que existe essa questão de controles internos para ver o que está acontecendo, né, para ver se está tudo ok e tal, ver se essa questão, né, comprovar a legalidade, avaliar o cumprimento das metas. A função do controle interno contará com no mínimo um controlador, responsável pelo monitoramento e avaliação da adequação, de novo, monitoramento, avaliação da adequação dos processos às normas e procedimentos. Essa ideia, que é a ideia central de qualquer controles internos, seja em empresa, seja em RPPS, seja na prefeitura. Ó, monitoramento e avaliação dos processos e normas e procedimentos estabelecidos pela gestão. Os procedimentos estabelecidos pela gestão, a gestão é o conselho deliberativo. Olha que doido aqui, ó. A gente desmembrar essa frase. Gestão, conselho deliberativo que faz. Procedimentos estabelecidos, é o regimento interno do RPPS, quais são as regras. Né? E dentro do regimento interno, linka-se com outras leis. Né? Por exemplo, para a concessão de benefício tem que ser feita, tem que ser respeitada essa e essa lei. Então, quais são os procedimentos estabelecidos ao regimento interno? Ó, monitoramento e avaliação da adequação dos processos às normas. Então sempre ele vai ver isso, né? Se as normas e procedimentos internos e externos estão sendo respeitados na íntegra, né? E o controle interno, que é um órgão superior ali, ele que deve estabelecer quais são os critérios que serão observados nos relatórios produzidos pelo controle interno. Então, porque o controle interno seria um braço do Conselho Deliberativo para o negócio andar. Então, o Conselho Deliberativo fala assim, olha, controle interno, eu quero que você identifique, monitore e avalie essa etapa do processo, essa métrica. O que é uma métrica? Tempo de atendimento, tempo de concessão de aposentadoria a partir do momento que a pessoa está à entrada, recorrência de erros. Tem várias métricas para melhorar a gestão. Entendeu? Então, é o Conselho Deliberativo que chega para o controle interno e fala, controle interno, eu quero isso, isso, isso. Aí que tem que ter uma... Aí você fala assim, Marcos, mas o Conselho Deliberativo vai falar isso com o Conselho Fiscal? Não, aqui nesse controle interno eu estou falando mais num contexto de um RPPS que tenha um departamento de controle interno. Que tenha uma pessoa, o controller, né? Esse, no mínimo, um controlador responsável, o pessoal chama de controller. Então é o cara que vai, pessoa que vai
vê isso daí, às vezes tem uma equipe com ele, né? Ele mais 2 pessoas, tal. E ele que vai ver se está tudo ok. Tudo ok no sentido de as regras internas estão sendo cumpridas, tá? Esse é o controle interno. E dentro, uma coisa que é bem enraizada no controle interno, anda bem junto com o controle interno, é essa palavrinha aqui, ó, compliance. Programa de compliance. Porque olha só, controle interno, ele vai ver se as regras estão sendo cumpridas, ok? Ele não é punitivo, mas ele vai olhar, vai ver os erros, vai reportar isso para o Conselho Fiscal, vai reportar isso para o Conselho Deliberativo, tudo mais. Só que existe, como que essas regras, primeiramente, né, já que a gente quer ver se elas estão sendo cumpridas ou não, a pergunta que se faz é, será que essas regras foram bem passadas para o pessoal? Foi conversada de uma forma legal? Ou, tá lá na minuta, lê lá no regimento, ou mudamos no regimento, eles tinham que saber. Como que foi repassada essa informação para o pessoal? E é aí que entra esse lance do programa de compliance. Os programas de compliance devem abranger um conjunto de mecanismos e procedimentos, políticas, diretrizes, código de conduta, canal de denúncias e demais instrumentos com o objetivo do quê? Prevenir, detectar e sanar desvios de conduta, fraudes, atos de corrupção, lavagem de dinheiro, atos ilícitos praticados contra a administração pública. Então, o programa de compliance é esse programa que vai, esse mecanismo, esses procedimentos, diretrizes, que vão inundar o RPPS com regras, com programas de treinamento. É um programa de treinamento, o pacote todo, né? Começa com as normas, os regimentos foram colocados, como que isso vai ser divulgado. Então tem um programa de comunicação, né? Como que vai ser, olha lá, vamos instituir um canal de denúncias aqui dentro. É toda a infraestrutura para que as regras cheguem ao pessoal lá da ponta. Entendeu? É toda essa infraestrutura do quê? De políticas, diretrizes, código de conduta, canal de denúncias, para evitar problema. Com o objetivo do quê? De prevenir, detectar e sanar desvios de conduta. Tá? Então, o programa de compliance é tipo, vamos fazer um projeto aqui no RPPS de treinamentos contínuos, palestras, vão ser de 15 em 15 dias, ou sei lá, de 3 em 3 meses. Vai ter esse site aqui onde a gente vai passar isso. Nós vamos também pegar o pessoal e vamos fazer um grupo no WhatsApp para passar essas determinações também. Sei lá como que vocês vão fazer, certo? E vai ter outro canal de WhatsApp aqui que não precisa identificar, se você mandar nesse privado a gente não identifica, que é o canal de denúncia. Não, pelo WhatsApp dá para ver. Então fazer um outro sistema, né, que a pessoa possa denunciar. Então o programa de compliance é isso, esse programa, é o tipo projeto para fazer com que tudo flua bem, que as coisas, as normas sejam feitas. E depois o controle interno ele vem para ver se o programa de compliance está funcionando, né? O grande problema é que às vezes o RPPS tem o controle interno, tem alguém que fique falando como que tem que ser as regras, tal, ver se está alguma coisa errada ou não, mas não tem um programa de compliance. O Conselho Deliberativo muda, registra em ata e já era. Às vezes só fala lá boca a boca, ô fulano, não pode mais fazer isso não, viu? Agora tem que ser assim. Não teve um planejamento para passar isso de uma forma didática, que a pessoa entenda. Entendeu? Então esse que seria o programa de compliance. E tudo isso, né, para evitar os riscos. Então aqui tem os riscos, gestão de risco, que é uma outra parte desse módulo que nós vamos entrar, que é o seguinte, risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que afete adversamente a realização de objetivos seu. Você tem os objetivos do RPPS, então tem esse risco, né? O desafio da governança é diminuir os riscos. Não existe eliminar risco, entendeu? O desafio da governança nas organizações públicas é determinar quanto risco é aceitar na busca do melhor valor. Porque tudo tem risco, né? Não vamos fazer nada. Não vamos atender. Tem o risco do pessoal reclamar.
Ah, vamos ir para cima e vamos começar a chamar o servidor aqui para a gente explicar para ele isso, isso e isso. Corre o risco de ter muita gente, ou de ter um desinteresse, ou do servidor começar a ver coisas erradas e começar a querer apontar também, ou de não ter, entendeu? Tudo tem risco. Então, a questão é aceitar na busca do melhor equilíbrio entre risco e benefício. E para isso tem a gestão de risco, né? Vamos fazer uma gestão de risco. Gestão de risco, um processo estratégico e fundamental para gerenciar risco, identificando, analisando e em seguida avaliando se eles devem ser modificados por algum tratamento, de maneira a propiciar segurança razoável para que os objetivos sejam alcançados. Então, no andar da carruagem aí do RPPS, você tomar uma decisão de vamos colocar tudo publicamente, o que precisa colocar, assim, assim, assado, por site. No site pode ter risco de cair não ter problema lá no acesso ao site. Então não coloca no site, vamos colocar no RPPS, mas aí ninguém vai saber. Enfim, gente, tudo tem risco, né? Vamos fazer as perícias aqui, ou vamos contratar um terceirizado para fazer a perícia, ou vai ser alguém cedido aí pela prefeitura, entendeu? Então, a grande questão é essa. Avaliando, esse processo, essa parte aqui é importante, né? Gerenciar risco, o que é? É identificar e analisar, e em seguida avaliar se eles devem ser modificados por algum tratamento. Quer ver um exemplo de um risco, por exemplo? Dá muito problema que a pessoa, o servidor, ele deixa para a última hora, né? Vai se aposentar no mês que vem, na conta dele está o mês que vem. Está cada vez mais raro isso, porque o pessoal vai... Mas ainda tem muito, viu? Vai se aposentar o mês que vem, nem mexeu com nada de CTC, não foi atrás de nada, só sabe que vai se aposentar o mês que vem. Certo? Aí tá passando lá na frente do RPPS, ou se não, deixa para a última hora, né? Chega e fala, pessoal, RPPS, então semana que vem eu não vou mais trabalhar, eu preciso assinar alguma coisa aqui ou não? Quando pergunta ainda. Já fiquei sabendo de servidor que simplesmente chegou na data da aposentadoria dele, ele não foi trabalhar no dia seguinte. Achou que era automático o negócio. Entendeu? Não, você tem que ir lá no RPPS, tem que dar entrada, tem que mostrar o CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, tem que ter todo um processo aí que demora, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E aí o RPPS vê, né, que está tendo muito esse risco do pessoal chegar lá em cima da hora. O que nós podemos fazer de planejamento, um treinamento, um roadshow, né, tipo, ir em cada departamento e dar um pouco de educação previdenciária para o povo. Gente, como que serve a aposentadoria, como que vocês fazem. Palestrinha de 20 minutos em cada departamento da prefeitura. Você está gerenciando um risco, né? E que corre outro risco ainda, porque você vai ter o deslocamento, você pode ir lá, né, acontecer alguma coisa. Então é analisar se vale a pena o risco-benefício, certo? A prova gosta de perguntar quais são os... Pode ser que caia isso, que é uma coisa mais subjetiva, né, mais gestão de risco. Mas o que eu vejo que a prova pergunta mais é os tipos de riscos, tá? Então, olha só. Aqui eu coloquei os riscos que a prova vai perguntar para vocês, tá? Então, esses dois caem bastante, risco inerente e risco residual. Se você se ligar no nome do risco, de qualquer risco, ele já meio que mata o que vai acontecer. Para que ele serve? O que é o risco inerente? Inerente é da característica do negócio, do processo. Certo? Risco intrínseco à natureza do negócio. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo mais radical aqui. Pular de paraquedas. É um risco inerente o paraquedas não abrir, embolar. É um risco, né? Independentemente de controle adotado. Vocês fizeram independentemente dos controles adotados. Então tem risco que nem você vai emprestar para servidor público, empréstimo consignado. Por mais que seja consignado, tem caso que não recebe. Falha no sistema, o cara foi desligado, foi exonerado, aconteceu alguma coisa, não tinha cláusula. É o risco de crédito. Você emprestou, tem um risco de crédito, é inerente ao negócio. Você pode diminuir esse risco, mas tem um risco de crédito. Certo? E o risco residual? Você eliminou o risco de crédito do empréstimo, não consegue eliminar, você consegue diminuir. Se fosse eliminar, os bancos estariam, né,
banco, que é o que mais entende de risco de crédito, não consegue eliminar. Ele consegue reduzir. Mesmo assim, tem um negócio que chama risco inerente. Depois que você fez tudo para reduzir, ainda sobra alguma coisa ali, ainda sobra alguma coisa que pode dar errado. Né? Ó, nível de risco depois da consideração das ações adotadas pela gestão para reduzir o risco inerente. Então você reduz o risco inerente, que nem o pessoal fala assim, ah tá, você fez tudo, pôs um paraquedas, Marcos, você vai pular de paraquedas, tá? Você tem problema do paraquedas abrir? Eu falo, não, ó, se o paraquedas principal não abrir, eu tenho esse outro aqui que é o reserva, né? E se esse outro embolar, hein? E se você abrir esse, pô, aí é risco inerente, aí é risco residual, né, cara? Porque da queda eu já tenho um paraquedas aqui atrás, não abriu. Eu vou ter o outro aqui na frente, que é o risco inerente é de cair, é de não abrir. O risco residual tomei todas as providências, mas mesmo assim ainda pode acontecer, né? O pessoal investe, né? O pessoal investe em renda fixa. Vou dar um outro exemplo no caso nosso de investimentos. A pessoa investe, tem fundos, sabe esses fundos IMAB, IRFM, né, IDK. Aí o cara investe no mais conservador de todos, que é o IRFM1, que são títulos pré-fixados de vencimento de até 1 ano, né? É uma sigla para isso. É LTN e LTN Série F, título público federal pré-fixado, com vencimento abaixo de 1 ano, vai investir nisso. Já teve casos, cara, é raríssimo, mas já teve casos desse tipo de fundo dar negativo. Quando é uma crise muito, né, de títulos públicos federais, o pessoal está com muito medo de título público federal, o negócio cai com força. Pode dar negativo. Raríssimo. Então, você está numa carteira de investimento, você fala assim, ó, quer saber? Eu vou acabar com esse risco, eu vou reduzir o máximo o risco de mercado. Risco de mercado é o risco inerente de você investir. Vai investir, o mercado mudou, isso é um risco de investimento. Porque eu vou na aplicação mais conservadora de todos, que é essa IRFM1. Depois dela, só o DI, que o DI também, mas DI não dá negativo, né? O IRFM1 já vi dar. Aí investe lá. Existe o risco residual ainda, que mesmo você tomando todas as condições pode dar negativo. Tá? Então, risco residual é o que sobra do risco inerente administrado. Tá? Esse outro risco legal, já coloquei os 3 riscos que mais caem para você, né? Cara, risco legal tem a ver com leis. Então você descumpriu uma lei, regulamento ou norma. Isso é o risco legal. Descumpriu uma lei, aí depois vai ter que concessão de aposentadoria mal feita, desconto indevido, né, do servidor. Qualquer coisa que você leu, risco legal também escreve aí, ó, interpretação errada da lei. Interpretação no risco legal, bem aqui, ó. Uma outra questão que pode cair para você, ó, coloca aqui. Interpretação errada da lei. Tá? Então, interpretação, o cara lê a lei, lê a dose, né, cara? Tem umas leis aí que só por Deus. A lei você acabou de ler tudo, não entendeu nada e fala lá. E modificações da lei feitas por tal. Aí você fala, não, tem uma outra lei que linka nessa, já. Você vai na outra aí. Então, tem que tomar cuidado. Peça sempre um parecer jurídico antes de você tentar interpretar um negócio, entendeu? Então, descumprimento de leis, normas e regulamentos. Risco operacional é o risco da operação mesmo, né? Ó, risco de perdas resultantes direto ou indiretamente de falha ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. Aqui não tem a ver com interpretação de lei errada. Tem a ver com um erro operacional mesmo, né? Do funcionário estar fazendo o negócio e fez errado. Tá? Ele errou, né? Esqueceu de fazer o negócio. Tal. Então, esse é um risco operacional. Esses 4 riscos são os que mais caem, tá? Para a prova. Risco operacional num banco, por exemplo. O caixa te errar ali no negócio, te dá um troco errado, te dá mais, te dá menos. Fazer uma concessão de crédito errada. É da operação.
O risco legal já tem a ver com, não, aqui a lei é essa, vamos aqui, aí vem vem o Ministério Público lá, falou, Tribunal de Contas, né, falou, esse negócio que você fez aqui tá errado, olha a lei aqui, ó. Ah, mas eu achei, não, tá errado. Entendeu? Você interpretou errado. Cuidado com esses daqui, tá? E esses 3 riscos também que são bem tranquilos. Risco de crédito é de você investir numa empresa e a empresa quebrar e não te pagar. Risco de crédito é não pagar. Certo? Então, tem uma outra forma. Ó, tem a forma mais simples, que é a que mais cai na prova. Você investiu em debenture de uma empresa e ela quebrou, não vai te pagar. É o risco de calote, de atrasar, né? Ó, não pagamento de uma obrigação financeira. Ó, essa é mais fácil. Tem uma outra vertente do risco de crédito que é o seguinte. Vê bem, você empresta para mim e eu sou um cara nível A. Em banco tem um rating A. Um cara que sempre pagou tudo certinho, tudo bonitinho. Então você emprestou 100 mil para mim para eu te pagar daqui 2 anos. Beleza? Deu 6 meses, eu comecei a não pagar duplicata. Teve umas duplicatas que venceram me e eu não paguei. Fui para a SPC, fui para a Serasa. A minha nota, que era A, caiu para B. Isso chama risco de crédito também, porque você vai estar com um cheque meu de 100 mil daqui 2 anos e vai falar assim, vixe, quando eu emprestei o Marcos estava bem das pernas, e agora já começou a ratear aí. Será que eu desconto esse cheque antes, cara? Se bem que eu falei para ele que eu ia esperar 2 anos, e ele já tinha uns caras aí que ele deixou... Tá vendo? Isso chama risco de crédito, ó. Fala isso daqui. Possibilidade de prejuízo potencial que pode ocorrer devido a mudanças na qualidade de crédito ou no não pagamento de uma obrigação, beleza, calote. Agora, se é devido a mudanças na qualidade de crédito da pessoa ou de uma empresa, é isso, entendeu? Imagina, você compra debênture de uma empresa, você pessoa física, você como RPP, você não pode, né? A pessoa investiu na debênture da empresa, a empresa era top, rating A, bonitinho. Debênture vence daqui 5 anos. Você investiu. Deu 1 ano, começa a ter notícia na imprensa, né? Empresa tal atrasou o pagamento com o fornecedor. Aí você, vixe, a empresa tal, que era rating A, o mercado está precificando ela como rating C. Aí você, vixe, isso chama risco de crédito também. Quando a qualidade de crédito, a qualidade deteriora. O rating deteriora, certo? Risco de liquidez é... Sabe quando a gente fala assim, o que é mais fácil de vender? Um carro ou uma casa? Carro é mais fácil de vender do que casa, né? Ah, mas se eu abaixo o preço da casa, não. Se fosse em condições normais. Porque quando você abaixa o preço, você teve risco de liquidez. Você teve que abaixar o preço para vender. Você teve dificuldade em converter um investimento em dinheiro. Então, o risco de liquidez acontece de várias formas. Tipo, você pede resgate num fundo de investimento, o fundo fala assim, só daqui 2 anos. O resgate mínimo é de 2 em 2 anos, não dá para fazer antes. Ou você tá com um título lá, um fundo de investimento imobiliário, por exemplo, um ETF, né? Nós vemos isso lá no bloco de investimentos. Aí você tenta vender no mercado, ninguém está querendo comprar, o pessoal está pagando muito pouco. Você tem dificuldade em converter, entendeu? Dinheiro até chama falta de liquidez. Liquidez é um termo contábil de conversibilidade de um ativo em espécie, em grana. Então, olha lá, dificuldade em converter um investimento em dinheiro, seja por falta de compradores, atividade de mercado ou prazos de resgate e carência em investimentos. Você não tenta vender, não conseguiu? Quem comprou um Tempra aí, aquele outro carro da Fiat, né? O Palio não, o Palio já é um carro, né, que vende muito rápido, carros da Toyota, carro que vende muito rápido. Agora não tem tem liquidez. Agora tem carros que não tem tanta liquidez. Não estou falando da qualidade, tá? Mas tem carros, por exemplo, franceses aí que são mais difíceis de vender. Entendeu? Isso chama risco de liquidez, tá? E o risco de mercado? O risco de mercado tem a ver com rentabilidade.
Você investiu em ações, o mercado mudou de ânimo e as ações caíram de preço. Você investiu na taxa Selic para ganhar a taxa Selic e a taxa Selic está só que cai. O mercado, o Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu que a taxa Selic tem que cair. Então, até quando o mercado muda, né? E aí o investimento que você investiu não está tão bom. Olha lá, potencial de resultado negativo devido às mudanças nos preços ou parâmetros de mercado. Os principais preços, parâmetros, são preços de ações, tá? Taxa Selic, taxa de câmbio, os principais não, os principais parâmetros são preços de ações, caindo, descendo, taxa Selic, taxa de câmbio, você investiu no dólar. Pô, o dólar está subindo pra caramba, vamos investir no dólar. Investiu no dólar, o dólar subiu um pouquinho, depois começou a cair. Mercado mudando, então tem a ver com rentabilidade. Tá? Risco de crédito tem a ver com recebimento. Risco de liquidez tem a ver com conversibilidade, com venda, vender o negócio e tal. E o risco de mercado tem a ver com rentabilidade, tá? Mudanças de mercado aí que afetem a rentabilidade do seu investimento, beleza? Fique esperto com isso então, ó, para um pouco, estuda aí esse bloco tranquilo, né? Um bloco mais curto. Faz exercícios dessa parte, depois faz os 35 exercícios aí, lê o resumo, certo? Vai construindo conhecimento aí. Esse módulo foi interessante que ele mostrou como que um RPPS funciona, né? Já vimos outros também assim, esse deu mais uma ajudinha pra gente, tá bom?